cá estamos nós mais uma vez no nosso podcast Fala Comandante número 87. Muito obrigado a cada um de vocês pela audiência, a vocês da TV Metrópole que nos assistem nesse domingão e a você que está aí com o celular na palma da mão nos assistindo e não pode deixar de se inscrever e acionar o sininho para você ter as notificações de histórias inspiradoras que só o podcast Fala Comandante tem para você. Líderes que trazem realmente uma narrativa de vida que poucos possuem. A maioria são policiais militares ou bombeiros militares e hoje mais um PM estará conosco. Eu sou o Wendson Borges, mais conhecido como Sargento Borges. E na produção nós temos Mariana Kelly. Tem que sempre lembrar dela, para desenrolar. Eu sou o Major Teles. E o nosso convidado de hoje... além de ser operacional, tem uma questão também muito importante. Educação financeira. Formado em economia. Isso mesmo. Tem um canal no YouTube que fala de educação financeira. Se você é liso, você tem que assistir esse 7 canal. anos de polícia militar. Gente, Durante esse tempo ele passou pelo 5º Batalhão, 16º Batalhão, BOP. Não, o Divisas. Atualmente, Batalhão de Divisas. É o BEP, né? É o BEP. É o BEP, isso. E atualmente é instrutor da ESP, é isso? Sim, senhor, também. É o nosso querido SD Arthur. Arthur com H. Não, sem H, me É com H não? Sem H. Ô, rapaz, perdão. Com ele não tem H, viu? Por aí sentir. Arthur sem H. Meu amigo Arthur, eu gostaria que você, antes de mais nada, se apresentasse como gostaria de ser apresentado. Vamos lá, muito obrigado pelo convite, claro, eu agradeço muito. Sou policial militar, entrei na segunda turma de 2016, né, a turma que foi ingressado em final de dezembro de 2017, pai de 3 filhos, casado, minha mãe ainda está viva, meu pai já faleceu, tenho mais 3 irmãos, um por parte de mãe e 2 por parte de pai. E estou na polícia tentando sempre melhorar um pouco mais. É uma história até que eu sempre muito emblemática, né? Eu entrei na polícia, eu brinco muito que eu tinha que entrar. Quando eu fiz o concurso da polícia, eu só pude fazer o concurso por causa de, bendito, 9 dias. Eu ia fazer 30 anos, pouco tempo depois da data de inscrição. Então, quando eu vi aquela data, quando eu vi aquela simbologia que para mim apareceu, eu disse, não, eu tinha que fazer e eu iria passar. Momento algum eu tive dúvida que eu iria passar. E por que eu também comento muito isso, né? No meu primeiro concurso que eu fiz foi em 2006, na época que tinha o primeiro Honda e tinha o dos bombeiros. Fiz o dos bombeiros na época, passei, só que na época eu trabalhava no banco. E o banco ganhava muito mais do que o bombeiro na época, né? Olha aí, viu? E anos depois eu acabei voltando, né? E dando certo. Esse militar já deu um spoiler aí da trajetória dele, mesmo antes de ingressar na gloriosa Polícia Militar. Massa, cara. Já deu uma resumida bacana na Começou história. a trabalhar com quantos anos? Trabalhar, é porque a gente até brinca, né? Quem é mais, tem pai e mãe que tinha um negócio, a gente não trabalha, a gente já ajudava, né? Meu pai teve bodega, né? A gente conhecia como bodega, que é um mercadinho pequeno, barra, Onde é que tudo. ficava essa Trabalhei bodega? também. Qual é a cidade? Lá aqui no Montes, eu sou de Fortaleza, tá? Eu nasci e me criei no Montes, a minha vida conheço toda. Montese. Pronto, Onde a minha onde é ali no Montese? o meu pai morava ali na rua Alberto Magno, próximo ali da igreja de Nazaré, do Quixote Artesanato. Sim. Eu bem morei ali perto, Pronto. morei na Professor Teodorico. Pronto, muito perto. Eu estudei na Medalha Milagrosa a vida toda. Colégio Medalha Milagrosa, próximo ali do que hoje em dia era o antigo Ronce, né? Que hoje é um extra que já migrou para Atacadão, acho que até mudou o supermercado lá. Estudei lá do maternal até a 8ª série, que antigamente ainda era série, né? Aí lá não tinha ensino médio. Aí de lá passei para o São Rafael, que é ali no centro, próximo ali do 7 de setembro, e fiz meu 3º ano no Evolutivo. Então, assim, a minha infância foi toda ali pela Montese. Toda. Minha mãe até hoje mora lá no Montese. Mas Meu pai... ainda tem o comércio? Não, o pai faleceu. O pai faleceu. Eu trabalhei no comércio ali na Vila Lobos, do lado do Montese, Itaoca. O pessoal Sim. pega o Itaoca e imprensa ele que ele some, sabe? Emenda o Montese na Parangaba, mas no meio tem o Itaoca. Eu morava no Itaoca. O pessoal diz que Itaoca Montese... é outro bairro. É outro bairro. Não é falado, né? Fica entre a Parangaba e o Isso. Montese. Como o nome não é muito atrativo, então a galera mora no Montese, Aí tu pergunta quem não é Parangaba é Montese. Aí o Itaoca some, né? Entendi. Mas existe o Itaoca no E meio. ainda quer brincar, diz que morava na Serrinha, né? Diz, não moro na Serrinha não, eu moro no Itaoca, eu moro no Montese, ninguém quer dizer que mora na Serrinha. Aí eu morei no Itaoca, ali na Almirante Rubim, minha tia tinha uma bodega de esquina e o período que eu cheguei em Fortaleza, antes de entrar na PM, eu também trabalhei no comércio desse de esquina, assim, na bodeguinha. A gente brincava muito que o pai resolvia as coisas, meu pai também era professor.
Então meu pai dava muita aula particular, chegou um tempo que ele parou de dar na escola mesmo, aula mesmo por causa da questão da corda vocal, ele ia perdendo a voz, aí ficou só dando reforço. A disciplina? Matemática e física. Sério? Matemática e física. É tanto que eu e meu irmão, matemática e física, tanto que a economia foi um dos motivos, né? A gente sempre gostou muito e sempre a gente foi muito bom. E o nosso pai, ele cobrava muito, era um cara muito rígido. Mas em questão de estudo, de ensino, foi tudo essa cobrança que ele passou para mim, para o meu irmão, que fez a gente, graças a Deus, ser bons maridos, bons pais de família, bons profissionais. O meu irmão também é um ótimo profissional, então a gente sempre tem facilidade para ensino, né? Mas e ajudou, né? Qual a atividade do seu irmão? É a mesma? Não, meu irmão, ele começou, por meu pai ser professor, começou a fazer pedagogia. Só que não era a ideia dele, né? Praia dele. Aí migrou para administração e hoje em dia o meu irmão é gerente de conta de uma empresa de TI. Que ele acabou se adaptando, né? E caminhando essa carreira comercial, ele gosta muito, né? Um cara bem bom pro comercial, né? Tem tino pro comercial. Não podemos dizer que seu pai formou e educou 2 cidadãos. Sim, com certeza. Eu lembro que a questão de criança, né? Não sei se vai dar pra ver, mas uma das minhas orelhas é furada. Não. Bem pouquinho, mas da época de adolescente. Aí o pai chegou pra ver, o do meu irmão tirava, ia pro pai, tirava o brinco e colocava. Aí teve um dia que meu pai só puxou assim a orelha dele. Arrancou. Arrancou, né, o brinco, só que depois meu irmão colocou e é questão mais de... Você mesmo, meu pai é do interior, meu pai é da Serra do Catolé, que é ali no Baturité, você vai subir no Mulungu, naquela região ali. Meu pai é, obviamente, um cara do interior, mais brutão, então essa questão de brinco, tatuagem, essas coisas, cabelo pintado, pai nunca... Rapaz, foi meu filho, foi do mesmo jeito. Nunca foi fã, brinco, pai. Tatuagem é permitido se ele já tivesse 18 anos e pagasse do próprio bolso, mas o orientável é uma coisa pro resto da vida. Você tem certeza? Obviamente, eu não sou tão exemplo para tatuagem, que eu tenho 2, só porque as 2 tatuagens têm uma justificativa, que é o nome exatamente do meu filho mais velho e da minha filha mais nova, né? Então, eu sigo uma linha dessa, mas por conta que, se formos avaliar, a pessoa ela tem que ter a capacidade financeira e moral de poder tomar decisões. E nesse caso, se o cara está sustentado pelos pais, como do feijão do pai, ele ainda não tem um poder de decisão. Vai tirar esse dinheiro da onde, né? Pois é. Mas depois que ele botou tatuagem, ele já tinha o dinheiro dele, já trabalhava. A questão do brinco é aquela que a gente até brinca, a aborrecência, né? A aborrecência vai fazendo, vai encostando. Tanto que eu não me adaptei muito, usei muito pouco. Mas o furo ficou até hoje, é só pra... literalmente vira de história, né? Mas realmente, o pai, essa cobrança que o pai teve, mesmo sem ser militar, sem nada do tipo, mas por ser mais um brutão de interior, vamos dizer assim, pessoa mais rígida, ajudou a formar o caráter que ele passou pra gente, não tem dinheiro que hoje em dia falta muito, pronto. Hoje em dia fala muito isso. A adolescência foi próximo ao meu avô e ele era do exército. Então até o corte de cabelo da gente era no padrão. Ele chamava um barbeiro pra lá e os netos moravam por perto, era uma cadeirinha lá, era na fila, todo mundo. Tinha que fazer e acabou. Seu corte era militar. Então, não, uma herança ruim do pai que eu posso falar é a calvície, né? Desde cedo essa calvície bendita aqui, é herança ruim do pai. Rapaz, aqui, pronto, né? Cheio de dinheiro investido e não coloca o meu dinheiro tá lá, né? Aí. Falei, né? Sou pai, tenho 3 filhos, né? Meu dinheiro tá lá, meus 3 filhos lá, toda hora investido neles lá, direto. Um dia vai dar retorno aquele investimento ali. Aí um dia vai dar retorno. Ali vai dar retorno, né? Mas eu brinco muito, mas não ligo muito não pra essa questão. Mas Arthur, estética, você ajudou seu pai na bodega, paralelo a isso ao estudo. E aí depois? Aí pronto, a gente ficou ajudando o pai naquela época de ensino médio, né? Eu estudava de manhã, o meu irmão também, o meu irmão estudava à tarde. Então, de manhã eu estudava e de tarde eu ia pra bodega. Meu irmão era inverso, meu irmão como estudava de tarde, de manhã ele ia ajudar o pai. A gente ficava assim sempre se alternando, né? Até meus 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, puxando pela questão da polícia, né? Na época eu fui olhar o vestibular da UES, que a gente ia na UES ainda, pra quem é mais novo não sabe o que é isso, né? Mas eu ia na UES, ia fazer os cursos, aí tinha lá, oficial da polícia, que eu não tinha intenção alguma, que é tanto que meu primeiro vestibular era o último de oficial da polícia, pela UES. E acabei tentando matemática, pela questão do pai. Como o pai era professor, e eu sempre dei aula de reforço. Qual foi em casa? 2005. Eu tentei em 2003, era pela UES, realmente, foi a primeira vez que fui pela UES. 2005. Aí eu sempre dei aula de reforço, e como era bom em matemática, estava perto de prova, ia para casa dos amigos, ia tentando ajudar, tentando ensinar alguma coisa ou outra, e sempre fui bom lecionando. Era algo que eu gostava, não é algo forçado, é algo que eu gosto e faço sempre da melhor forma, tentar ensinar de uma forma diferente, formar uma forma da certo, você tenta outra, e assim você vai melhorando, né? Aí fiz matemática na UES,
Na época passei na primeira fase, tinha segunda fase, na segunda fase não fiquei entre as vagas. Por ser muito bom, digo assim, por ser muito bom em números, português nunca gostei. Nunca gostei. Sabia e sei muito bem até hoje, graças a Deus, mas nunca gostei. A minha letra é muito feia. Então, para escrever na redação, no começo ficava bem direitinho, aí no final já tava cansado, então já ia piorando. Aí acabou não sendo no primeiro vestibular, daí no ano seguinte, que antigamente era uma vez por ano, né? Como hoje em dia tem um Enem, né? No ano seguinte, eu resolvi não tentar matemática, eu resolvi tentar administração na UFC e contabilidade na UES. Passei nas duas também na primeira fase e passei para economia na UFC. Em contabilidade eu fiquei entre aquelas vagas remanescentes que chamam, né? Não sei se ainda... Classificáveis. Classificáveis. Fiquei em quarto na época, mas como já tinha UFC garantido, nem fui no dia. Depois eu descobri até que chamou bem depois do meu número, mas Aconteceu eu já tinha comigo. economia. Depois dos 18 anos, eu vim para Fortaleza para estudar e fazer o vestibular e retornei para Crateús porque eu não arranjei um emprego aqui, mas eu voltei só para fazer, nessa mesma época, as fases da UES para economia. Aí passei na primeira fase, aí na segunda fase eu fiquei nos classificáveis, depois... Aliás, volta atrás, era na UFC, não era na UES. Dizer, porque foi economia só na UFC. Pronto. UFC aí na UFC. Mas a época eu escolhi porque era o menos concorrido. Foi Mas no gostava ano, no ano já? de 2000, não gostava. Então porque eu procurei o menos concorrido. Ia ser a pior faculdade do mundo. Exato. Né? Aí eu fui chamado só porque eu já estava morando em Crateús novamente. Aí eu não tinha condições de me estabelecer em Fortaleza, porque teria que dar entrada num protocolo para morar em umas residências universitárias. Isso que tem ali perto. Só porque aí demoraria um semestre. Enquanto isso, eu não teria condições de ficar aqui, porque eu não tinha onde ficar. E aí, no final, acabei desistindo. Mas, pelo menos, eu posso dizer que eu já passei no vestibular da UES, né? Ou da UFC. Da UFC. Na UES, eu passei em Crateús para pedagogia e fui ainda o primeiro colocado. Mas terminou? Terminei pedagogia. Então, olha, professor também, então pronto. É um professor também. E a questão do ingresso na Polícia Calma Militar? aí, antes ele foi bancar. Não, ainda tem história. Pronto, economia também ajudou. Minha prima é formada em economia. Então, quando eu estava próximo de decidir, eu conversei com ela. Era duas vertentes. O meu primo tinha passado na ESA, ia fazer a ESA, perdão, antes de eu decidir, ele ia fazer a ESA. Como ele é mais velho do que eu e o meu irmão, ele Pra fez... quem não sabe, a ESA é a Escola de Sargentos das Armas. das Armas. Do Exército, né? Brasileiro. Sargento do Exército. Aí, ele, como é mais velho, ele foi fazer a ESA, ele entrou na ESA de 2005, foi 2005, que era o ano do meu primeiro vestibular. Aí eu fui conversar com ele, como era e tal, eu fui conversar com meu pai, por ser muito rígido. Aí aquela mentalidade que hoje em dia não tem tanto, né, meu pai? Não, meu filho, o que vale é a faculdade, essa cor de exército não tem futuro, não é bom e não sei o que vale a faculdade. Aí desisti de fazer a ESA, meu primo tá lá, essa gente até hoje, o Emerson, um abraço, e acabei fazendo o vestibular, né, mas na época provavelmente eu também teria ido pra ESA, como eu era bom em matemática, na ESA eu acho que era matemática, português e história, eram poucas matérias. Era poucas matérias. Então era bem provável que a minha vida ia acabar sendo militar. De um jeito ou de outro ia ser. Mas é interessante o quanto a ESA existe o bate e volta na ESA, né? O que a gente tem de depoimento de pessoas que ingressam na ESA. Alguns concluem o curso de sargento, mas não conseguem vir, por exemplo, aqui de Fortaleza, né? O cara não consegue vir para o Ceará. A galera desiste, cara. Mas eles usam muito trampolim. Vai lá para a fronteira. Usa muito como trampolim para outro concurso. Muitos usam o trampolim como trampolim. Porque você já é novo. Você tá lá na base direto. Se você quer sair, na polícia, pronto. A gente já teve caso de cara que era sargento no exército, não aguentou a distância da família, voltou pra cá como soldado, porque queria estar perto da família. E acaba acontecendo muito, né? Aí pronto, aí fui 18, aí quando eu passei na faculdade, essa minha prima me arrumou um emprego na Caixa Econômica, que eles possam ajudar. Aquelas pessoas que ajudam no autoatendimento, ajudam dentro da agência, um faz tudo, né? Vamos dizer assim, um faz tudo dentro da agência, né? Aí passei pouco tempo, e consegui um emprego mesmo normal de CLT na Cam Brasil. A Cam Brasil era uma empresa que fazia parte do grupo da antiga Coelce, né? Era uma empresa que fazia os medidores, que organizava os medidores e fazia o corte e ligação de energia, que era lá no Eusébio. Só que como a UFC é perto aqui da 13 de maio, a viagem sempre era muito longa, né? Eusébio... Pessoal amado pela população, né? Que faz corte. Ave Maria. Tinha dia que ele tinha que dar o apoio sempre, né? Isso, ó, 2005, 2006. Aí a viagem direto. Eusébio, 13 de maio. 13 de maio não, aqui
Aqui na Teixeira, nós nos encontramos a avenida, foi uma avenida da Universidade, Eusébio. Aí a viagem era muito longa, realmente era muito longa e muito cansativa. Né? Aí foi passando o tempo, fui realmente me desgastando, e como era muito novo, não tinha muitas obrigações, então eu disse, não, se eu sair eu procuro outro emprego. Acho que passei 1 ano e pouco lá e acabei saindo de lá dessa empresa, né? E pouco tempo depois, por ser aquela questão de ser muito novo, muito imaturo, enfim, estou no meu segundo casamento, né? No meu primeiro casamento, a minha ex-esposa acabou engravidando. Então, eu tinha que trabalhar. Quantos anos você tinha? 20 para 21. 20 para 21. Eu tinha que trabalhar. Aí o primeiro emprego que apareceu foi na transportadora Rapidão Cometa, que a Matriz de Fortaleza deve conhecer, que ficava ali na BR-116, próximo ali da alça do Anel Viário. Aí comecei a trabalhar lá e passei uma oportunidade, porque lá como era 24 horas, apareceu uma oportunidade pro turno da noite. O turno da noite chegava uma gratificaçãozinha a mais, 1 hora Mas aula. qual era a função lá? Lá era, eles botavam no papel assistente administrativo, mas a função lá era meio que você pegava as rotas dos caminhões, colocava no sistema para fazer as entregas, né? Você meio que você era o elo entre o entregador e as mercadorias, né? A gente colocava a rota, separava, recebia os guichês, era como se fosse esse elo. Isso que tinha, acho que eu passei uns 2 meses para 3 meses. Do 3º para o 4º mês, comecei uma seleção para o banco. Que é o sonho de todo mundo trabalhando na economia, é ir para banco, né? Que até hoje muitos dos que estão começando a vida querem sonhar muito em ir para o banco, né? E fui para essa entrevista. São várias fases. Quem já foi para entrevista de banco sabe como é. São várias fases. Numa das fases que eu fui, que foi a última fase, eu estava de serviço de madrugada, terminei meu serviço de madrugada, fui direto para a entrevista. Cheguei uns 5 minutos depois do horário marcado. Por exemplo, era 9 horas, cheguei lá 9h05. Porque eu tinha que ser lá da BR-116 até... Onde era, meu Deus? Acho que era na Santos Dumont. Nesse canto assim, pra banda ali daquela região ali. Pra entrevista que depois que eu descobri que seria o gerente da agência que eu iria trabalhar. Aí eu falei, ó, me desculpe, mas eu tô chegando um pouco atrasado que eu tô saindo do serviço. Do trabalho, né? Porque não chamava serviço, mas do trabalho. Aí ele, do trabalho? Aí eu fui explicar. Não, é porque eu tô trabalhando no turno da noite, por essa questão que realmente ganha um pouco mais. Eu não menti, falei realmente a verdade, não tinha por que mentir. Aí depois ele me falou que só aquela situação da minha dedicação, que eu tava com a olheira grande, né? Muito cansado. Só aquela dedicação e o meu empenho de tentar vender, porque bancário, para quem não sabe, a sua vida é vender produto. Vende cartão, vende seguro, vende empréstimo, a sua vida é realmente a vida comercial. E ele viu o meu esforço, ele viu minha dedicação e resolveu me dar uma chance. Novo, 20 para 21 anos, né? Então normalmente você aposta naquela pessoa. E foi aí que ele fez. É tanto que quando ele me ligou quase uma semana depois. Eu achei, perdi a vaga. Eu tava dormindo, porque como eu trabalhava de noite, minha manhã e minha tarde era dormindo. Você chega de manhã, só que você não consegue dormir na hora. Então era eu almoçar e dormir. Almoçava e dormia. Aí ele me ligou umas 5 e pouco, eu acordei com um voz de sono. Ele, tava dormindo, Arthur? João Arthur, o nome dele. João Arthur. Aí eu disse, tava, pra falar a verdade, eu tava, porque já vou entrar de serviço. Ele, então pronto, você não vai passar mais isso mais não. Você foi aprovado, você vai vir pra cá. Aí, pensa na alegria, igual pinto no lixo, né? Igual passar no concurso. Foi fora de série, porque eu sabia, porque a minha filha ia ter uma realidade muito difícil. Porque o assalariado, o salário não ia conseguir aumentar muito, porque ou ia ter que trabalhar, ou ia ter que dedicar à faculdade, ou ia ter que dedicar a ela. Então, eu ia acabar provavelmente sendo um início ia ser muito difícil. Então, com o ingresso no banco, eu já sabia. Vale alimentação do banco é bom, vale refeição do banco é bom. As PLR do banco, para quem não sabe, PLR é aquela participação do lucro líquido do banco é bom. Os bônus do banco é bom. E a carreira é vertiginosa, né? Então, eu disse, não, a minha filha vai ter uma vida melhor, né? Vai conseguir ter uma vida melhor do que teria no outro cenário, vamos dizer assim. E eu me dediquei muito, me esforcei muito e graças a Deus, como eu digo assim, foi bom enquanto tinha que ser. Passei 3 anos no banco, 3 anos que eu aprendi muito mesmo, lidar com gente é muito complicado. Eu fui caixa do banco, então você tá lá no caixa do banco, você fazendo o seu máximo, agilizando o máximo que pode. Só que você tem uma limitação física em quanto você consegue fazer, mesmo que seja rápido. E a fila crescendo, É xingamento, é reclamações. Depois da polícia, quando eu entrei na polícia já. Reclamação, já tô até acostumado já. E aqui a gente ainda consegue agir de outras formas, né? Com o poder, claro, né? Lá não, a gente só tinha que ficar calado.
Era funcionário privado, você só tinha que ficar calado, aguentar a pessoa reclamar, gritar, colocar a culpa em você mesmo, você sabendo que você fazia o máximo possível. E nessa história do banco, né, passei 3 anos, perdi uma oportunidade muito boa, que eu digo muito, que eu poderia ser gerente, ter migrado para gerente de expansão do banco na época. Só que no banco, na época, a seleção interna era pelo sistema interno do banco. Você via as vagas lá, clicava na vaga, se candidatava à vaga e participava do processo seletivo. Essa vaga que eu iria já estava meio que certo, porque o gerente já gostava do meu trabalho e ia me puxar para trabalhar com ele. Ela apareceu na época que eu estava de férias. E eu não conseguia logar no sistema, postar de férias. Pela questão de risco, né? Eles não deixavam. Perdi a vaga. Depois desse dia, acabei realmente me desgostando um pouco mais. Aí foi piorando minha situação, até chegou um ponto que eu acabei sendo desligado do banco, né? Aí foi outra pancada. Qual era o banco? Itaú. Eu fui desligado naquela agência que tinha na Desembargador Moreira com Santos Dumont. Que agora, hoje em dia, não é nem mais uma agência do banco, né? Acho que tinha alguma outra coisa por lá. Mas porque também era outra situação. Quando fui desligado, bateu o desespero voltando, né? E agora? Como é que eu vou cuidar da minha família? Como é que eu vou sustentar? Quantos anos você tinha? Eu fui desligado em 2011. Tinha 25 para 26 já. 25 para 26. Aí fui migrando de lá. Do banco eu trabalhei numa empresa de consultoria para o governo, que fazia projeto, eu auxiliava, digamos assim, o responsável por projeto econômico financeiro, por minha formação em economia, né? Então eu só auxiliava ele, porque ele era economista já formado, então eu ajudava ele, tanto nos textos dos projetos, quanto na parte do orçamentária mesmo, né? De cada um. Mas passei pouco tempo lá, passei uns 6 meses. De lá, trabalhei na empresa Randara, minha empresa de roupa feminina, né? Passei uns 3 anos lá, também muito boa empresa, lidei muito bem lá. E pouco tempo depois, né, veio o concurso do banco, ou da polícia, como eu falei, né, como eu antecipei até no começo, né, que quando eu vi a data de inscrição, que eu já estava para fazer 30 anos, eu disse, não, é minha. Eu dizia muito, é minha. Eu estudava no cursinho, ali na Parangaba, eu vivia no cursinho. Quando não no cursinho, eu estava estudando. Quando eu estava estudando em casa, estava estudando no cursinho. A minha esposa, a atual, a gente foi pro cinema um dia, eu tinha acabado de sair dos aulões, né? Quando tá perto da prova, tem aulão 24 horas, né? Aí ela disse, não, vamos sair, então vamos pro cinema. Ora, eu só fui dormir no cinema todinho, cansado. E ela assistindo o filme, não, acho que melhor a gente não ir mais sair quando eu estiver perto da prova, não. Porque realmente eu tava me dedicando o que eu podia e o que eu não podia, porque eu sabia que ali era a minha chance, ali era o meu momento. Essa é a minha atual esposa, né? Naquela prova da polícia ela não entrou, mas depois ela entrou para policial penal. Então lá em casa a gente brinca muito. Ficou até melhor. A escala dela é muito boa, a escala dela é 1/3. A escala dela é melhor, o salário dela é melhor, a carreira dela é melhor. Quando eu brinco com ela, quando eu falo o meu aumento, ela começa a rir, né? Porque eles ganham nível, podem ganhar nível a partir do 3º ano. Isso. Ou se eu não me engano, minha esposa já ganhou 3 níveis já. Bandeirinha, um beijo, amor. Aí eles já conseguem ganhar nível a cada 3 anos, se não me engano. Então, um nível dela só, já foi o aumento, acho que até de sargento. Olha só. Com 15 anos, eu não vou ter o nível que a minha esposa teve com 4 anos. E aproveitando a deixa, pegando só aqui uma parte relacionada aos concursos que você passou, o banco que você trabalhou, a sua faculdade, eu passei na Caixa Econômica, no concurso, fiquei em 92 na classificação, e eu não me via cumprindo expediente, eu não me enxergava naquele ambiente só de segunda a sexta, sentado ali e fazendo atendimento. E aí depois eu fui para a área policial. Aí passei para a Polícia Penal em 2 concursos, né, igual a sua esposa. Não, eu não vou seguir porque essa questão de preso. Passei para a Polícia Penal Federal, né, e aí Mossoró é muito distante. É o DEPEN, né? Aí passei para a Polícia Civil, fiz o curso de formação, comprei distintivo, comprei paletó e fui impedido de tomar posse, né? Porque eu fui acusado de ser um dos líderes do movimento paradista 11 e 12. O que eu quero dizer com isso? Tudo está predestinado, né, ao que você pretende viver com o seu propósito. E trazendo a comparação que você teve aí com a sua esposa, eu poderia estar ganhando o dobro do meu salário sendo policial penal, eu poderia estar ganhando 2 ou 3 vezes mais sendo bancário, porque tem amigos meus que estão na superintendência da Caixa Econômica, né? Porque também tem a ascensão profissional. Se você se dedicar, você realmente tem condições de ascender.
E a nossa corporação, infelizmente, quando nós fazemos uma avaliação fria, nos últimos 10 anos, não teve ganho real de valorização em praticamente nada. Depois da lei de promoções, que foi em 2015, o policial militar e bombeiro militar está estagnado no que diz respeito a, de fato, ao longo da profissão, ele ter essa valorização. Você é promovido e não tem impacto financeiro nenhum, né? Como anteriormente comentou, vai ser promovido a cabo, Deus quiser, mas aí vamos, né? quando olha, não dá para comprar um botijão de gás. Eu falo a todo momento, em todo lugar, você passa ali até 9 anos para ser promovido e não tem impacto financeiro algum no bolso. Não dá para você chamar a sua esposa para jantar porque não houve aumento para você pagar um jantar decente. E o pior não está aí. É depois você passar 5 a 7 anos a mais, esperar a promoção tão sonhada de sargento, porque o nome soa melhor, a família olha, agora é sargento, ele vai ter que investir numa túnica, que um custo não é baixo. A túnica é aquela farda bonita, farda de gala, para estar lá na promoção, junto ao governador do estado, e aí pouco mais de R$300, ou seja, na somatória depois de 15 anos, o impacto financeiro no bolso é em média de R$400, um valor insignificante, onde a Polícia Penal, a Polícia Civil, nos últimos anos, melhorou muito, de forma muito significativa, a sua carreira, com a proporcionalidade com as ascensões profissionais. E é o que nós não temos no Ceará, para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros Militar, e é o que nós, a todo momento, clamamos ao governador do estado para escutar as associações de militares estaduais. Porque a ASPRA pagou a Fundação Sintáfica, uma fundação séria dos fazendários, para que nós tivéssemos um estudo robusto, completo, sobre o orçamento do estado, sobre o impacto financeiro da nossa proposta, para que o governo tivesse essa sensibilidade, que é muito difícil nós termos a baixa dos índices de criminalidade se ele não tiver forjado 2 pilares básicos para o policial militar especialmente, que é respaldo para trabalhar e aparentemente tem essa diminuição com relação à rigidez da CGD, tanto que há 2 anos, de acordo com o doutor Vicente, não tem processos de intervenção policial em serviço ou em razão de serviço. Pode até gerar processos criminais, mas com relação à parte administrativa não está tendo. Porém, outro pilar, inevitavelmente, é o que o ser humano necessita, de valorização financeira. E aí você fica estagnado com o risco constante na folga ou em serviço, e é a única instituição que tem os valorosos heróis, trabalhadores fardados, presentes em todo o estado de Ceará, 24 horas por dia. Então, por que outros profissionais, igual os policiais penais, que são nossos amigos, e a gente incentiva que eles possam ser valorizados ainda mais, os policiais civis também, nós queremos só chegar próximo ao patamar que eles estão. Nós não queremos que eles sejam prejudicados em nada, pelo contrário. Eles são tão importantes quanto nós. Agora, por que nós somos menos valorizados? O problema está aí, o gargalo está aí. E é o que a gente busca a todo momento, seja nesse podcast, seja em interlocuções com parlamentares na Assembleia Legislativa, com os 2 comandantes gerais, com autoridades do governo do estado, que eles, pelo amor de Deus, se sensibilizem. Porque é algo que a gente a todo momento está regimentando, outras lideranças da tropa, buscando a união da categoria também, e sensibilizar a sociedade e, em consequência, o governo do estado. Porque não adianta o governador estar no seu Instagram a todo momento. Lá, nos quartéis da Polícia Militar, está falando da Polícia Militar e trazendo várias melhorias estruturais e esquecendo o homem. Porque a meta que foi apresentada, que é louvável, ninguém está aqui rejeitando, pelo contrário, é interessante que se tenha para minimamente mensurar a produção do trabalho dos policiais do estado, mas, inevitavelmente, o que traz dignidade é um salário de acordo com a ascensão profissional. O cara, quando estiver doente, ele não vai depender de gratificação, não vai depender de meta, e quando ele vai para casa, como o major foi, ele possa ter uma vida digna para comprar os medicamentos dele, para poder prover a família.
e é o que mais nós sentimos falta hoje do governo do Estado. Um governador que é do Partido dos Trabalhadores, um governador que é do Movimento Popular, ou seja, é uma pessoa que é inserida em associações, em sindicatos, movimentos do MST. Então, é inserida em trabalhadores que lutam a favor da dignidade. E é exatamente o que nós, trabalhadores fardados, também estamos buscando através do diálogo. E é tão necessário que alguém que trabalha junto ao governador Elmano possa levar essa mensagem para ele, porque é incoerente da parte dele não nos escutar. Eu peço até desculpa. Não, tranquilo. A verdade é que um profissional motivado, ele rende muito mais. A partir do momento que entenderem Com esse certeza. detalhe, com certeza a gente irá melhorar muito mais a diminuição nos índices de criminalidade. É só usar uma comparação, né? Por exemplo, um policial penal, no caso da minha esposa, né? Sei lá, tem 15 níveis, 20 níveis. Quando ele está na metade do nível, ele tem metade do salário máximo. Eu sou soldado. No meu final de carreira normal, eu chego até tenente. Por que quando eu estou como tenente, eu não estou a metade do meu salário máximo, que seria a metade do salário de um coronel? Mas o que eu vou ter? Eu vou ter a perspectiva, a lei né? de promoções, ela é para levar o soldado até o posto de tenente-coronel. Na prática, Sim, é isso. são dois Na teoria, né? na verdade. Na teoria chega, né? Na teoria. Na certo? teoria chega. Na prática é diferente, É. porque quando ele chega em subtenente, ali tem pouco tempo para ele ingressar no quadro de oficiais. A maioria O show não vai tem todo na ano promoção também, né? requerida, que é aquela E última foi promoção. a proposta que nós apresentamos para o comandante-geral da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e o diretor da ESP. Retornar o curso de formação de sargento, ou seja, concurso interno, para que o soldado e o cabo ele possa ascender por mérito intelectual através de concurso interno e seleção interna. Seleção interna, no caso. Que é o concurso mas externa. seleção interna. E também ter todos os anos as vagas para o CHO. Porque se não tiver esses dois dispositivos, não vai ter praça nunca tenente coronel, ou seja, uma lei morta. Na verdade, hoje, os oficiais que estão chegando ao posto de tenente-coronel, eles são oriundos Do do CFS. curso de formação de sargento. Concurso Como pra não tem sargento. mais, como Então, é como que... não existe mais concurso, vai chegar um período que esse posto de tenente-coronel, major e tenente-coronel, vai ficar inacessível. Por Porque exemplo, o tempo não... Ou mexe na lei de promoções, a ponto de dar tempo, o policial chegar lá, diminui os interstícios, Isso. ou, né, de uma certa forma, cria-se a seleção interna para o Ou curso de melhor, formação os de sargento. dois, diminui os Pronto. interstícios, cria a seleção para sargento, né? E também tem as vagas do CHO. Se ele conseguir só descomprimir, Vale como falou, já ressaltar, Como ajuda. já falamos várias vezes aqui, a Lei Camilo, a Lei 15797/2015, eu acho não, tenho certeza, foi a melhor lei de promoções do Brasil. Né? E aproveitando, 10 anos já, né? existe uma turma que é prejudicada, que é a sua, T2 2003, que a gente já bateu 2016. Segunda turma que 2016, que foi formada em 2017. Pronto, mas é porque é conhecido como T2 T2 2016. 2016, isso. E também a gente batalhou a todo momento, discutiu com algumas autoridades por conta de 3 dias, são prejudicados. Isso, um ano todinho. E 3 eles dias. não são promovidos. 3 e aí dias é só. onde Dói. eu gostaria de saber demais. até que nível o diálogo que nós estamos propondo a todo momento vai surtir efeito. Porque parece o que é valorizado, em contrapartida, a pancadaria da parte de pessoas que estão voltadas mais à política partidária. Nós que estamos focados na política classista, que tem uma simetria, né, se formos avaliar profundamente, até com o próprio governo do Estado, por conta da essência que deveria ter em olhar para esses trabalhadores, está assim, muito incongruente e não é aceitável, porque já falamos com o secretário de Segurança Pública a respeito, tanto o anterior como o atual, sobre a T2 de 2016, sobre o escalonamento vertical, sobre a carga horária, o código de ética, que não tem impacto financeiro nenhum. Então, parece que nós estamos falando ao vento e não estamos sendo escutados. Podemos até estar sendo ouvidos, mas falta, de fato, nos escutarmos e colocar em prática as nossas propostas, porque, juntando a outras 4 associações, nós estamos representando grande parte da nossa tropa. Mas, Arthur, voltando para o foco que é você. Ingressou na polícia, como foi que aconteceu? Aí só um detalhe, com questão de concurso também, né? Na época da Randara também me chamaram para Segás, que é concurso da Secretaria de
de gás daqui do Ceará, né? Companhia de gás, perdão. Mas mesma coisa, eu não me visualizei na mesma função. Entendi. Aí foi passando, né? Entrei na polícia, nesse bendito concurso que Deus me ajudou, claro. 2016, fui formado em 2017. A turma até brinquei, na minha época era 2 turmas. Era a primeira turma saindo e a gente entrando. Foi uma das poucas turmas que teve aulas lá no centro de convenções, né? A gente passou acho que 2 ou 3 semanas lá ainda, porque a S estava lotada com o pessoal da turma 1 ainda, né? Graças a Deus deu tudo certo lá, a curso de formação. Passou lá acho que 4, 5 meses. Foi o curso de formação que eu digo muito que pecou. A minha época a gente ainda era candidato. Não era policial militar, não era hoje como é o aluno soldado. Então pecou na questão prática. Como é que foi o final do nosso concurso, né? Tá aqui a farda. Vamos trabalhar. Sem ter feito nenhuma questão, um acompanhamento, né? Pô, pegava mais um antigo, botava um recruta. Que hoje em dia é o estágio operacional. Nosso estágio operacional, a gente até brinca, né? Era dentro da RESP, um olhando pro outro. Parece até piada, né? Mas era aquilo mesmo. Porque a gente já era candidato, né? Não, era um civil. Então a gente não poderia trabalhar mesmo, né? Hoje em dia, com a formação, como eu comentou, né? Deus também tá ajudando e eu consegui participar já dessas 3 últimas turmas de formações. Participei da turma 1, turma 2 e atualmente estou formando, também participando na turma 3 como instrutor. Então eu vejo que está melhorando, porque estão praticando. Qual é a disciplina, né? Essa agora que eu estou mexendo literalmente nesse período, POG e POGV, que é Policiamento Ostensivo Geral e outra, Policiamento Ostensivo Geral em Viaturas, nessa turma 3. Eu também participei da questão da Tiro 2, participo muito, devido a gente estar lá no BEP, né? Eu participo muito da disciplina de POP, que é a questão da prática, que o policial vai aprendendo, né? Ele aprende a fazer uma abordagem, tanto a pedestre, quanto a moto, a carro, a caminhão. Ele aprende um pouco de patrulha rural, ele aprende um pouco de deslocamento dinâmico, deslocamento contínuo. Essa questão prática, que normalmente é o nosso cerne, a gente consegue ajudar muito eles. Obviamente, pelo nosso treinamento, já pulando um pouco, né? Esses meus 7 anos de polícia, graças a Deus, já passei por 10 instituições diferentes. Então, toda turma que eu entro na ESP, eu falo, ó, eu vou tentar ensinar pra vocês o máximo e o melhor que eu tenho. Pode ter certeza, o que eu tô ensinando pra vocês, vocês vão usar. Eu vou ensinando do jeito que vocês vão praticar, que vocês vão ter na prática. Isso é ótimo. Porque a melhor questão, eles vão ver na prática isso. Então, a gente sempre tenta passar dinâmicas diferentes, formas diferentes. A apostila, claro, que tem a sua limitação, então o que pode incrementar? A gente incrementa da forma mais lúdica possível. Na questão lúdica, eu digo assim, de forma diferente de eles praticarem as mesmas disciplinas. Minha formação, como eu falei, é economia, segurança pública, sou pós-graduado em administração pública e em segurança pública. Então, eu consigo meio que orbitar nesses 2 linhas, na parte financeira, claro, né? E na parte prática da segurança pública. É tanto que eu também já peguei disciplina lá teórica de segurança pública, sistema de segurança pública, né? Que, como eu falei, a gente já consegue trabalhar das 2 formas ajudando, né? Foram 7 anos, desde 2017, a gente ficou pronto, ficou formado dia 27 de dezembro, já começamos logo o ano novo trabalhando logo. Começando o ano novo trabalhando. Já pegamos logo essa molezinha, comecei logo no 5º logo. No 5º era pedra tática, né? Era pedra... Quando eu entrei na PM, eu peguei uns 3 Réveillon seguidos, assim. Não, Réveillon, Carnaval, Semana Santa, eleição... Ligando pra casa meia-noite. E nesse pouco espaço temporal que você está na Corporação Polícia Militar, tem alguma ocorrência que lhe chamou a atenção de serviço ou na folga, algo que lhe impactou? Tem, com certeza tem. Tem uma emblemática, né, que eu estava de folga, tinha acabado de chegar aquele domingo padrão, né? Fui almoçar da minha mãe com meus filhos resolveram ficar na minha mãe. Eu disse, não, então eu vou voltar para casa para descansar, tô de folga. Vou ficar aqui na mãe, deixar o menino brincando com a mãe e vou voltar para casa. Assim que eu chego em casa, eu moro num condomínio fechado, que são 3 ruas, digamos assim, a separação do condomínio. Aí a minha rua é do meio. Cheguei em casa, estacionei meu carro, aí fiquei ali no sofá, meio que criando coragem para subir, para deitar, né? Tava lá aquela questão de casa mesmo, de short, então é só de casa lá, não é de... É de casa duplex, duplex, né? Desculpa aí, viu? Não, quem me dera. Só que tem lá, né? 2 concursados ajuda, né? 2 concursados ajuda. Aí... Tava lá sentado no sofá, de boa, criando coragem, mexendo, sei lá, criando coragem de subir. Aí quando eu escuto ao longe alguém chamando. Aí eu, será que é comigo? Será que é aqui? Aí esperei um pouco, né? Foi chegando mais perto, o som foi aumentando, eu fui entendendo. Arthur. Aí eu, pô, sou um policial, tô dentro do condomínio fechado. Se alguém me chama, normalmente é o quê? Assalto, alguma ocorrência, alguém tá invadindo o condomínio, enfim.
Entre o sofá que eu tava e onde fica a minha arma, são uns 3 metros, vamos dizer, a distância. Eu já levantei indo pegar ela. Nesse momento, chega mais perto e eu escuto a história completa, vamos dizer, a situação completa. Arthur, tem uma criança afogada aqui na piscina. Na mesma hora que eu ia, eu só saí e fui correndo. Tava de short de ficar em casa, sem chinelo, sem bolsa, só corri. Como da minha casa, como eu sou no final da rua do condomínio até a piscina, são 100 metros, vamos dizer assim, que tem que ser minha rua todinha, dobra pro deck e tem a piscina. Então, nessa hora que eu tava correndo, eu disse, não, eu tô chegando, a criança tá afogada, eu vou fazer RCP, pelo menos enquanto o SAMU, a ambulância chega e tal, eu vou segurar porque eu sei que cada segundo que ela passa sem respirar, né, impacta muito e ela pode ter alguma sequela. Então, no caminho eu pensava só nisso. E como eu ia fazer isso. Eu não sou da área da saúde, eu não sou formado na área da saúde, mas por ter participado de várias instruções no curso de formação, durante os cursos que eu fiz lá no BEP, durante os cursos que eu fiz um curso na SAP, nesses todos os locais, sempre tem alguma instrução de APH, que hoje em dia, graças a Deus, sempre tem e é muita prática, e a gente consegue ser utilizado. Quando eu estava chegando, como eu lembrei, quando estava comentando, né, eu só pensei em fazer RCP, vou fazer RCP até segurar. Quando eu fui chegar e vi a criancinha estava como se fosse assim, já com o corpinho já todo contraído já, corpinho ereto, com o bracinho aqui do lado, perninha do lado, como fosse ajeitada já. As pessoas ao redor, que naquele momento não sabia quem é, só em desespero. Gritando, chorando, se maldizendo, só em desespero total. Ação zero e desespero total. Por quê? Não tem controle emocional, que é o nosso instinto. Ter qualquer problema, todo mundo vai pra longe. A gente não vai pra perto. Assim que eu vi a criança daquele jeito, eu só cheguei perto dela, peguei, coloquei de bruço e coloquei aqui comigo. E comecei a fazer as compressas. Qual era a idade mais ou menos da criança? 1 ano e pouco. Caramba. Como eu falei, tenho 3 filhos. A Samila, Gabriel e a Júlia. A Júlia é mais nova. Tinha a mesma idade da criança. Eu não sabia a idade da criança, mas sabia que visualmente ela tinha idade muito próxima da minha filha. Então, quando eu comecei a fazer, não sentia batimento, não sentia pulsação, a boca já estava arroxeada. Meu Deus. Não sentia nada, o corpinho dela já tava, você sente que o corpo já estava sem vida, já não tem reação, não tinha nada. Eu disse, oh meu Deus do céu, aí começa a bater o desespero, né? Oh meu Deus, Deus me ajude, vou começar. E comecei a perguntar. Aí chegou os outros moradores do condomínio que tinham um pouco mais de, não estava envolvido tanto, né? Aí o que foi? Aí foi me falar, que você estava afogada, tá há muito tempo, não sabiam dizer. Já chamaram o SAMU, já chamaram a emergência? Já, então pronto. Eu sabia que a emergência estava chegando. Eu moro na região ali do Itaperi, um próximo ali entre a Expedicionário, a antiga Expedicionário, e a Dedé Brasil, né? Como fosse muito próximo do cruzamento. Então ele passa muito carro, muita viatura. Então, não, de algum canto, veio uma ambulância pra cá, chega mais rápido. Eu pensei logo. Tinha uma UPA um pouco mais subindo, mas só que normalmente UPA nem sempre tem ambulância lá. Mas às vezes podia, sei lá, tá uma ambulância lá perto e, enfim, iam chegar mais rápido. A minha ideia, eu vou segurar aqui enquanto chega o profissional. Aqui eu seguro. Aqui eu seguro. Porque o que passei na minha mente, como eu falei, né? A criança lembrava muito a minha filha. E eu tinha noção, não sei como é, claro, espero nunca saber. Mas o desespero de um pai e de uma mãe ver seu filho morrer na sua frente, quebra a sua cabeça, né? dificuldade de imaginar. Não, é até ruim de falar, né? Então eu disse, não vou deixar. E fiquei fazendo. Eu só pensava em fazer, eu só fazia, eu não pensava. Não queria perder o foco, né, daquela situação. Aí, quando eu comecei a tentar ajudar a criança, tentar fazer ela voltar, quem estava lá perto também tentou ajudar, aí misturava as duas coisas, né? A vontade de ajudar e a falta de conhecimento. E às vezes atrapalhava. Aí eu pedia, dê espaço. Só que a pessoa, quem estava ali, estava na ânsia de tanto de ajudar, que não tinha noção do que estava mais atrapalhando do que ajudando. Aí foi começando, chegou um momento que eu tava fazendo ela, como a criança pequena, tava na piscina, eu comecei a ver um líquido querendo sair daqui. Aí eu imaginei, não, pode ser só o resto de água, ou de baba, enfim, né, cuspe, que ficou na boca dela, e quando eu tô pressionando, tá saindo, né. Só que eu comecei, aí chegou um ponto que eu vi saindo um pouco mais e um grão de arroz. Aí eu, será que tá com comida saindo dela? Aí coloquei um pouco mais de força, e sentia bem no fundo, assim, bem no fundo, bem distante. Um negócio assim, tipo no sentido inverso da minha mão indo. Aí eu, será que é um batimento? Aí eu disse, não, vou continuei. Aí chegou um ponto que saiu bem mais líquido. E eu senti, agora você vai sentir, o batimento ia, mas
perdia, digamos assim, né? Não fixava, né? Não ficava. Aí eu disse, pô, meu Deus do céu, se Deus me deu um, vai voltar, de novo, vai segurar. Aí continuei nessa questão, até que ele voltou meio que fraco e foi ficando forte, até estranho, né? Mas ele é igual, como fosse uma pulsação aumentando, um degrau, né? Massa. Até voltar mesmo, e o corpo da criança começou a ter espasmos de movimento, saiu bem mais. Que aí eu acho que é a questão. A criança deve ter comido também, depois de ter tanto comida no estômago contra a água, né? Pode ter as duas coisas no corpinho dela, né? Então, quando sai um pouco mais de secreção, que eu não lembro se realmente se era água, se era comida, o que for, saiu uma secreção, o corpo dela voltou à vida e foi aquela questão, o choro. Aquele choro forte. Aí eu, chega, tipo assim, cai, desmoronou, né? Ela voltou. Aí, ela tava cansada, né? Ela voltou. Aí, o que tava mais perto se tocou também, né? Aí eu fui a mostrar. A criança tá chorando. E eles eles viam, escutavam, ouviam, não entendiam e não processavam que ela tava lá de volta. Aí teve que uma outra pessoa pegar quem tava lá perto, eles ficaram com medo de pegar de volta na criança. Aquele desespero, né? Os pais. A gente teve o desespero, né? Familiares, enfim, que tava lá. Tava em desespero naquela situação. Perdi, mas ela voltou. Será que ela voltou mesmo? Aquela ambiguidade daquele momento, né? Aí pronto, aí como eu falei, tudo é questão de Deus, né? Deus agiu, Deus colocou a mão, Deus fez todo o serviço e fez ela... Disse que não era o momento dela, era agora. Ele só me usou como instrumento. Ela voltou, o SAMU encostou. Aí dos bombeiros, ambulância dos bombeiros. Aí quando ele chegou, entregou a criança, aí eu fui lá do lado, aí expliquei, ó, fiz RCP, tava sem sinais vitais, sem batimento, sem pulsação, mas agora voltou. Aí ele já era me ouvindo e já preparando a criança e já saindo. Depois eu descobri que a criança ficou um tempo internada, claro, por observações, mas não teve uma sequela. Graças a Deus não teve uma sequela. Caramba. Então, como eu digo assim, eu não sei, não é nem que eu não sei. O momento de 2007, 2008 que eu fiz o bombeiro que não entrei, não era aquele momento para eu entrar. Era para eu entrar agora, não era para entrar na turma 1, era para entrar na turma 2. Para mim, escala dá tudo certo. Para naquele momento eu estar em casa. Eu podia muito bem ter ficado na minha mãe, conversando, brincando e indo para outro canto. Mas não, tinha que voltar para casa para descansar, por causa do trabalho. E tinha que estar naquele momento. E as instruções que eu passei durante a minha vida, agradeço muito à polícia, agradeço muito ao BEP, onde eu passei, que me permitiu para as instruções. Mas e os instrutores, claro, que me ajudaram, né? Uma ocorrência dessa é digna de uma promoção por bravura. Quem sabe um dia Deus me ajuda e também dá certo, né? Tá no processo atual agora, né? É mais do que justo, mais do que merecedor, porque salvou uma vida, estando de folga. E eu aqui fiquei impressionado, né, com o seu relato, Arthur, e me senti culpado de não ter a capacidade técnica que você adquiriu ao longo do tempo. Eu vou ter que me obrigar, porque já pensou numa situação semelhante, as pessoas confiarem na minha pessoa, na condição de policial militar. É o referencial. Somos referencial. Para você ter ideia, aconteceu uma vez uma pescaria lá em Crateús, lá na zona rural. Aí nós fomos na fazenda, um policial militar se engasgou com queijo. E se não faz um movimento lá, o cara ia morrer. Ele ficou ele era branco, já estava ficando um roxo. A cianótica já. Porque já estava. Aí conseguiu, inclusive quem salvou a vida dele foi uma pessoa do BEP. O subtenente Lênio. Sim, sei quem é. Mago velho. Sei quem é. Lá veio o Lênio lá. E eu no começo lá dando murro nas costas do cabo e fazendo de tudo. É uma manobra, às vezes, tão simples, é só o movimento que você faz, né? Aí deu certo a manobra. E era outro policial, era o sargento Rosendó, que era da turma de 2003, eu sou da turma de 2001 e o Lênio é da turma de 98. O bom da profissão de policial militar é que você é tudo. Você é médico, você... A gente é trânsito, é salva-vida, é socorrista. Em momentos a gente faz atividade totalmente fora das nossas atribuições. Você vai ter briga de família, você é psicólogo também. E Arthur, o tempo está muito curto e, obviamente, com esse seu relato a gente fica muito emocionado. Espero que você saia terceiro sargento para o ano que vem. Amém. Se Deus quiser. Deus quiser. Acredito que o comando vai reconhecer uma atitude tão nobre dessa. Deus te ouça. Coronel Sampaio, está nas suas mãos o encaminhamento para que o soldado Arthur, que vai ser cabo Arthur nesse ano, se torne sargento Arthur
ano que vem, se Amém, Deus amém. quiser. Se Deus quiser. É louvável, é fundamental que esse tipo de valorização aconteça na instituição. E você que nos assiste, encaminhe essa parte aqui do corte que vai ter do Fala Comandante para que o nosso comandante-geral possa assistir e se sensibilizar. Mas, meu irmão, além de tudo, você é um conhecedor nato na economia e, inclusive, foi graças a você que nós, da Aspra, protocolamos um ofício juntamente com a grade curricular para o diretor da ESP, que eu ainda vou sentar para conversar com ele a respeito, para que nós tenhamos uma disciplina sobre a educação financeira. Isso. E eu já fiz uma provocação com você e nós já conversamos a respeito de a Aspra promover, né, nós não vamos dar o spoiler agora, porque senão né, pode copiar. Mas aí eu queria que você trouxesse alguns ensinamentos de forma objetiva nessa área para todos que nos assistem, mas principalmente, pelo incrível que pareça, para quem se declara ter estabilidade, o servidor público, o militar ou o civil. Porque ele acha que, em razão de ele ter a garantia salarial todo mês, ele pode antecipar sonhos, se endividar e, no final das contas, pagar um preço muito caro que afeta diretamente a saúde mental dele. É um mal que a gente brinca muito que nossa polícia como todo tem, né? Que fica aquele jargão, né? Quem tem margem é rio, eu só vivo uma vez, a gente tem que viver logo tudo hoje, mas não é assim. Se tudo manter bem, nós viveremos várias vezes. Nós viveremos vários momentos distintos. Nós teremos uma vida longa. Pelo contrário, a gente só morre uma vez. Então, se você se organizar, se você ter controle, você consegue todos os seus objetivos. Você consegue tudo que você almeja para você e para sua família. Poxa, você, como eu comentei, né? Eu entrei agora na polícia. Se eu passei, sei lá, 20, 25 anos, 26 anos, 18 anos, que for, sem ter um carro, sem ter uma moto, eu não consigo esperar 6 meses para comprar um veículo, desse eu consigo. Se você se organizar, se você ter o controle, lembre-se muito de alguns ensinamentos que tem, né? O primeiro, viva sempre um degrau abaixo que você pode. Se você ganha 5 mil, viva com 4.500. Esses 500 de diferença, comece a investir, comece a aprender um pouco mais sobre o seu dinheiro, aprender um pouco mais de forma de multiplicar seu dinheiro. É uma mágica que é bem simples, mas é a mágica dos juros compostos. 1% ao mês não é 12% ao ano. Mas se eu multiplicar 1 vezes 12, não vai dar 12? Dá, mas juro composto é juros sobre juros. Então, pouco que você guarda hoje, no longo prazo, pode ter certeza, vai virar e vai virar muito. Mas é como eu falei, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona eterna. Por quê? Porque se você tem uma vida organizada, se você se controlar financeiramente, toda a sua família vai ter uma vida tranquila. Poxa, se eu sou uma pessoa controlada financeiramente, eu consigo fazer minha viagem com a minha família, eu consigo morar num canto legal, eu consigo comprar um carro legal, uma moto legal, ir para os mercados comprar o que eu quero, enfim, ter uma vida muito mais organizada, não só eu, como toda a minha família. Mas, como eu falei, é uma construção, uma construção. Eu fazendo essa construção, os meus filhos vão aproveitar desse meu controle, os meus netos vão aproveitar desse meu controle, meus pais, meus irmãos, enfim, todo o meu ciclo ao redor irá aprender muito mais como lidar com o dinheiro, que é algo bem simples. Como eu falei, né? Se você ganha 5 mil, viva com 4.500. Mas por que sempre repete esse mantra? Porque emergências na vida sempre vão acontecer. Por exemplo, você tem um carro, seu carro quebrou. Se você ganha 5 mil e só gasta 5 mil, como é que você vai consertar seu carro? Você vai se endividar. Ou você vai passar no cartão, ou você vai pegar um empréstimo. Isso, você está perdendo dinheiro para quem não precisaria perder. Um exemplo, você tem a sua reservazinha, você começa a guardar R$100, que seja por mês, R$200 por mês. O seu carro quebrou, você vai lá no mecânico para consertar. O mecânico vai lhe dar um desconto para pagar à vista. Vai lhe dar 10%, 15%, 5%. Tanto o mecânico quanto nas peças. O que você fez com isso? Você ganhou dinheiro, você ganhou qualidade de vida, você ganhou tempo. Mas como é que dinheiro ganha tempo? Ganha tempo de lazer, ganha tempo de família, ganha tempo de não fazer nada. Porque se você tem organizado, se você está organizado financeiramente, você não precisa morrer fazendo extra, fazendo extra, fazendo zig, o que for. Mas por que eu tenho que fazer tanto? Meu salário é achatado? É achatado e muito. E muito achatado. Como o senhor comentou, como já comentou durante o dia, poderia ser muito melhor. E se Deus quiser, um dia vai ser melhor. Deus quiser, vai ser bem melhor. Mas enquanto não é, a gente acaba tendo que trabalhar. Por quê? A inflação do ano passado não chegou a ser 5%.
que foi o nosso reajuste, que ainda Mas duas vai vezes, ter né? 1%, Ainda vai em ter 1%, agosto. que não é 1%, é 0,90 e pouco por cento. É. Pronto, a minha filha estuda no colégio. O colégio aumentou 10%. Como é que meu salário aumenta nem 6% e eu tenho que pagar 10 a mais de escola? A gente perde poder de compra. O índice oficial de reajuste, que é o IPCA, é abaixo da normalidade. A gente sabe que é um índice que está abaixo e muito aquém do que a gente tem no dia a dia. Então, você tendo esse controle, você se organizando, não tenha dúvida, a sua família toda aproveita. Como eu comentei já, você tem um problema de saúde, você procura um médico. O médico vai lhe dar um remédio, você vai obedecer o médico e vai tomar o remédio. Beleza? É o normal. Você tem um problema psicológico, você vai procurar um psiquiatra, um psicólogo, ele vai lhe receitar algum tratamento e você vai cumprir. Só que quando você tem problema financeiro, o que é que você vai procurar? Alguém para lhe emprestar um valor que está muito mais caro do que você poderia pagar e você já está com problema, você só se afunda mais no problema. Você se afunda mais no problema. Então, como é que você sai de um poço sem fundo, como a gente comenta muito, né? É você decidindo, não, hoje eu não vou fazer mais isso. Hoje eu vou viver com menos do que eu ganho. Mas não, eu quero... Meu carro quebrou, minha moto quebrou, estou precisando de encostar uma coisa em casa. Paciência, você vai ter que fazer escolhas. Você vai ter que decidir não consumir hoje, não fazer um sonho, um objetivo, enfim, tanto seu quanto da sua família hoje, para amanhã você fazer 2 sonhos, 3 sonhos, 4 sonhos e ter tranquilidade. O difícil é que todo mundo não, a grande maioria só quer viver o hoje, só pensa no hoje, esquece que tem um amanhã. E se, beleza, se eu só vivo uma vez, muitos falam, tá, e se amanhã tu estiver vivo? Como é que tu vai pagar as tuas contas? Como é que tu vai, sei lá, como é que teu parente teu tá doente? Como é que tu vai comprar um remédio? Saúde é cara, educação é cara. Se você não tem um dinheiro, se você não tem um controle, né? Por isso que eu bato muito na tecla, como o senhor falou, que já levou até para a ESP, é o que falta muito na nossa formação. O policial, quando é formado, o que ele faz? Aquele kit. Pega um consignado, compra um carro, compra moto, compra uma arma, vai fazer uma casa na casa da sogra, às vezes, né? Ainda vai pra farra, ainda vai pra farra, menino, aí perde a casa, fica pra mulher, fica pro outro, e o cara e o consignado tá pagando. Eu conheço vários e vários policiais que estão, sei lá, há 30 anos na polícia, sempre pagando consignado. E tem gente que acha bonito. Não, o meu último foi em 1999, no Credback. Quem conheceu o Credback sabe o que é sofrimento. Era juros sobre juros. Era como que fosse uma agiota. Por exemplo, o senhor investe um dinheiro hoje numa renda fixa, que é o padrão. A renda fixa ele dá em média 1%. Um pouco mais de 1% ao mês. Se você pegar o consignado, que é o mais seguro, que vai descontar da nossa folha, por a gente ser funcionário público, todo mês está lá. O risco do Bradesco qual é? Um exemplo do Bradesco, Caixa e tal, qual é? É quase zero. E quanto é que está hoje? Próximo de 2. O consignado, próximo de 2. Entre 1,5 a 2. É um absurdo. Aí a maioria já não tem mais margem. Já pegou tudo, né? A pancada do Beck que eu levei foi tão grande que no dia que eu terminei, que eu paguei a última parcela, eu chorei na boca do caixa. Eu chorei. Ela agradeceu aqui, ó. O senhor quitou o seu empréstimo. 2 anos depois, ela agradeceu. Mas você... eu vou quitar um meu. Você se você fosse nunca fazer mais eu quis, uma dívida para um objetivo, não. Eu tô comprando aqui a minha casa, eu preciso da entrada e eu já juntei, sei lá, já juntei metade e preciso da outra metade. Peguei uma oportunidade boa, uma casa muito barata. Beleza, né? É sua casa. Você vai deixar de pagar aluguel para ter a sua casa. Faz sentido. Faz sentido totalmente. Só que a maioria que a gente sabe, os empréstimos que faz é só para consumo. É só para sonho momentâneo. E depois que vem, cadê a fatura do cartão? Cadê o dinheiro? Aí vai ter que se sujeitar a fazer extra, fazer zig, enfim, né? O soldado hoje, o líquido. Próximo de 5. Vamos colocar 5 mil reais. Se o cidadão não consegue viver com 5 mil reais por mês, ele tem que pegar um empréstimo para complementar, como é que ele vai passar o próximo mês recebendo menos? Eu já já parto desse princípio aí. Aí você imagina, numa sala de aula, pronto, como eu estava esses dias lá na ESP, são 22 alunos dessa última turma que eu estou. Dos 22, 5 mil, salário de soldado líquido, né? Dos 22, você imagina quantos ganhava 5 mil? Nenhum. 22, né? Nenhum. No máximo aparece um perdido. 4 mil? Nenhum. 3 mil? Nenhum. Entre 3 e 2, 2 deles só. Dos 22, apenas 2 ganhavam entre 2 e 3. Que é o salário que ele já ganha hoje como aluno soldado. Aí como é que são 22 pessoas, né? 22 famílias, enfim. Que não ganhavam isso. Estão ganhando hoje. E precisa fazer empréstimo para quê?
Se a vida deles toda já estava organizada daquele jeito. E eles estão recebendo a bolsa equivalente. E recebe salário, né? E outros nem recebiam isso. E recebe salário. E tá cheio de cabra lá que já tá com empréstimo. Aí teve um que falou que fez. Não, foi pra comprar a casa. Disse, beleza, comprar a casa você entende que é sua residência e tal. Mas se for só... Beleza, você sai de 2,5 para 5, precisa tu gastar os 5? Não. Medo de dever. Continue guardando esse dinheiro, investindo esse dinheiro. Aí o que você tem só aumenta. Mas é só a mentalidade, né? Mas é a mentalidade na qual cabe a nós, né, as pessoas que estão em posição de liderança, começar a conscientizar. E começando também até da própria área governamental, né? Os comandantes. Na época do Coronel Alexandre eu falava sobre isso, e como você mencionou agora, eu sempre fiz essa pesquisa qualitativa junto aos alunos e mostravam a eles que eles não precisariam estar se endividando, antecipando o sonho, porque normalmente, é o que 90% apresentava, eles ganhavam bem menos ou não ganhavam nada que eles estavam ganhando como aluno ou queriam ganhar como soldados prontos. Ou seja, eles teriam condições de economizar 20%, 30% do salário e ainda adquirir os bens que eles quisessem sonhar logo para poder ser realizado, na verdade. Então, realmente é algo que é cultural do brasileiro, o consumismo. Mas, aos poucos, a gente vai trabalhando. O Edson, que é aluno lá da T3, meu filho, há muito tempo eu trabalho essa conscientização para ele. E eu tenho certeza que ele e outros tantos mais novos que escutarem o Arthur e pegarem realmente uma orientação de quem conhece, e no futuro a Aspra vai trazer algo que vai ser bem direcionado a essas pessoas, vamos trazer com que a economia ela possa ser trabalhada com multiplicação a favor dos investimentos nos quais eles encaminharem. Agora tem que tomar, antes de mais nada, uma decisão. E aí essa decisão é realmente educativa e cabe a nós, a Aspra, como já fizemos, juntamente à ESP e a própria ESP, assimilar e emplacar essa disciplina. Mas independente do que a ESP fizer, eu sei que nós iremos fazer, e já deixo aqui nesse podcast o convite para o Arthur, para nós depois desenharmos algo relacionado a esse encaminhamento para que a gente possa fazer um trabalho de massa, né, aberto ou talvez individual, de acordo com o seu conhecimento do que você nos apresentar. Com certeza, vai dar, assim, só para mais um adendo, né? Devido a essa nossa necessidade que a gente notou na tropa, eu e um colega lá do batalhão, o Cabo Filho, a gente montou, a gente criou um canal no YouTube sobre investimento, porque a gente notava que precisava desse conhecimento. Eu sabia, o Cabo Filho também sabia. Então, por que a gente não informar, não distribuir esse conhecimento, como a internet, o conhecimento é gratuito, né? Então, a nossa intenção sempre no canal, o canal, para quem não sabe, é o canal Liso na Bolsa, é o canal de nordestino, de nordestino para nordestino, de cearense para cearense, enfim, de quem investe para quem investe. Para ele tentar entender que dá para chegar. Não é impossível, não é, mas também não é rápido. Você tem que guardar, você tem que investir todo mês e demanda um tempo. Por exemplo, eu já invisto há 8 anos. A maioria rico. A maioria, tô rico de saúde, Deus quiser. A maioria não quer saber a coisa para ontem, quer para amanhã, outra semana. Você teria que... Mas já tem uma rentabilidadezinha por mês já ali. Tenho. Do tanto que... Do meu aporte, já tenho do meu aporte. Porque eu conheço um diretor que ele é seguro, diretor da Aspra. Ele começou a fazer esse trabalho no fundo imobiliário. Hoje, ele tem, por mês, sem trabalhar, o que muita gente trabalha de 8 às 17 horas, de segunda a sexta. O cara assalariado, para ser bem objetivo. Um salário é quanto hoje? 1.500 mais ou menos. 1.500 conto. Então, você já receber todo mês R$1.500 sem trabalho, só por conta da rentabilidade, de a pessoa ter segurado um pouquinho. Agora ele disse que faz 5 anos que ele sabe que quer comprar uma camisa, viu? Já aí também pegou pesado aí. Mas enfim, não vou dizer nem o nome dele não, porque é um cara decente, mas ele nos inspira como a gente fala, essa consciência consegue. na área econômica. Se eu, um soldado, vamos dizer, um soldado simples, como todo mundo, um policial como todo mundo, conseguir, mas só fiz, é aquela questão, é um tijolo por vez, é um degrau por vez. O penal que ganha mais. Aí deu certo. Aí um detalhezinho. Qual o nome do YouTube lá do canal? É Liso na Bolsa. Liso na Bolsa. Isso. E tem também Instagram?
Tem o Instagram também, Liso na Bolsa, na mesma questão. Então procura aí no Instagram, Liso na Bolsa, e também no YouTube, Liso na Bolsa. Eu já me inscrevi, acionei o sininho, para eu ser notificado e aprender com quem sabe. Um abraço, filho, aí para você. Meu irmão, e aí? Qual é o comando final? Organização e multiplicação. Rapaz, o homem tá começando a ficar sabendo, viu? Tudo depende da organização da sua vida econômica, né? Da sua vida pessoal. Né? E a questão da multiplicação, eu falo em relação a ele multiplicar os conhecimentos. Né? Ele não ter esse conhecimento só para ele, para ascensão pessoal. Ele ter esse ímpeto de distribuir, de multiplicar, de realmente fazer chegar a outras pessoas o conhecimento que ele tem. Parabéns. Obrigado, comandante. E eu vou muito além, viu? Eu peguei agora aqui deixa aqui. Educador Salvador. Sim. Por qual motivo? Porque eu trago, né, a história que ele contou, relacionada à bebê que ele salvou. Por ele ser policial militar, então ele também é um salvador. E por ele educar as pessoas para salvarem também a sua vida para sair do endividamento. Então, o Salvador traz um pouco de tudo, né? Um pouco da história do Arthur, de tudo que ele trouxe para cá. E parabéns, meu irmão. Fico muito grato pela sua participação e eu peço a você para deixar o seu comando final. Não, eu que agradeço a oportunidade, eu agradeço o convite. Espero que, com um pouco que eu consegui passar, ajude outras pessoas, né? A intenção, como o comando Você vai ter oportunidade em outros momentos para apresentar muito mais, eu tenho certeza disso. Amém. A intenção sempre é essa, né? O conhecimento é para você repassar, né? Então, se alguém me repassou e me ajudou, por que não tentar ajudar outros, né? Claro. Quem tem algum conhecimento, repasse que um dia, como a gente brinca, né? O mundo dá tantas voltas que um dia você vai precisar. E com certeza alguém me ajudou e com certeza eu consegui ajudar alguém. E assim a gente vai repassando. A vida é uma troca de ajudas, né? Você ajuda alguém lhe ajuda. E graças a Deus tem dando certo e se Deus quiser vai dar muito mais ainda. Meu irmão, espero que a plataforma de ajuda que você vai escolher para poder impulsionar o seu conhecimento e ajudar outras pessoas, seja a Aspra, já está feito o convite, para que a gente possa estar juntos com esse mesmo propósito de educar economicamente os nossos irmãos de farda. Senhores, muito obrigado pela participação, né? O Major sempre tem um recado final. Para quem é o recado agora? Um abraço ao meu amigo Capitão Ronaldo da região do Cariri. Um abraço, meu irmão. Olha só, falando em Cariri, mandar um abraço para duas lideranças nas quais eu tenho muita admiração, Sargento Emerson, presidente da ASPRAC, e Tenente Edinaldo. Foi vereador, hoje é suplente vereador e secretário municipal de Juazeiro. E a você que nos assistiu até agora, muito obrigado. Não deixa de compartilhar para outras pessoas, tanto esse episódio, para vocês conhecerem melhor a história do Arthur, como também vocês vão lá no YouTube, Liso na Bolsa, que é o YouTube no qual o Arthur e quem é o outro que está contigo? Cabo Filho. O Cabo Filho estão lá para educar vocês com relação à parte econômica, para vocês deixarem de ser liso e serem ricos. E também agradecer a todos vocês da família da TV Metrópole pela audiência. Não esquecendo de também agradecer a nossa principal patrocinadora, Aspra Ceará, a maior e melhor associação para o policial militar e bombeiro militar do Brasil. Minha gratidão a todos vocês, minha continência e meu respeito. Fala, comandante.